Eu queria começar te fazendo uma pergunta sincera. Como é que tá a tua vida com Deus? Como é que você se vê hoje diante de Deus? Para os que não me conhecem, eu sou Lincoln Alves, e eu estou começando esse projeto, Um Simples Evangelho. O objetivo desse projeto é que você conheça a simplicidade da Bíblia, a simplicidade do nosso Deus. E eu não podia começar diferente, senão mostrando a vocês a principal mensagem que o Evangelho de Jesus Cristo carrega para nós. Um chamado ao arrependimento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve uma carta a um dos seus maiores aprendizes, que é Timóteo. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo traz o seguinte: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que, em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Então, eu queria falar um pouco sobre esses 3 versículos, um a um. No versículo 15, o apóstolo Paulo nos fala que esta palavra era fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. No versículo 15, o apóstolo Paulo ele traz o cerne do evangelho para nós. Somos pecadores, mas Jesus veio nessa terra para morrer numa cruz, para nos salvar dos nossos pecados. E você pode se perguntar, mas eu preciso dessa salvação? O que é pecado? Você sabe primeiro o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que procede da nossa natureza carnal. E todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado nos separa da glória de Deus. No Novo Testamento, a carta do mesmo apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3, verso 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muitas vezes você já pode ter ouvido, com certeza você já deve ter ouvido, que todos nós somos filhos de Deus. E isso é uma mentira gigantesca. E para entender isso, nós precisamos voltar para o Jardim do Éden. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, santos, perfeitos, irrepreensíveis. Mas quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, quando eles deixaram ser levados pela conversa de Satanás, a serpente do Jardim do Éden, eles perderam essa santidade. Eles se tornaram órfãos espiritualmente, porque o pecado nos separa de Deus. Deus é santo, é pleno, é perfeito, Ele não habita onde está o pecado. Então nós nos tornamos pecadores, porque nós nascemos em pecado. Somos descendentes de um homem pecador. Somos descendentes de uma natureza pecaminosa. E em pecado nós nascemos. No Salmo 51, verso 5, o rei Davi nos escreveu o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, desde o nascimento, nós temos a semente do pecado habitando em nós. Nós não temos mais a semente de Deus. Você acredita mesmo que se todos nós fôssemos filhos de Deus, precisaria que Jesus viesse à Terra, se manifestasse em carne, para pagar o preço do sangue santo do Filho de Deus, para nos salvar? Se nós fôssemos filhos de Deus e Deus tivesse mesmo assim mandado Jesus, eu acho que esse Deus seria bastante cruel. Submeter o próprio Filho a tudo isso, sem propósito nenhum. Mas Jesus veio à Terra para nos salvar. O Filho de Deus abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, habitou entre nós com carne e osso. Mas apesar de estar entre nós, ele não foi concebido pela semente do pecado. E é esse Jesus a quem nós pregamos. É esse Jesus que pode nos salvar dos nossos pecados.
É esse Jesus que, pelo sacrifício dele na cruz, a partir do momento que nós deixamos Jesus entrar em nossas vidas e transformar, a partir do momento que nós decidimos obedecer e viver segundo as palavras de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Ser filho de Deus não é seguir uma religião. Ser filho de Deus não é estar numa missa, num culto. Ser filho de Deus não é nada disso. Ser filho de Deus é estar vivendo em obediência à palavra de Deus. Por isso que eu comecei perguntando como você se vê hoje diante de Deus. Independente de você ir a uma missa, a um culto, ou você acreditar que você é filho de Deus em casa do seu jeito, não é assim que funciona. À luz da Bíblia, à luz do que Jesus disse, como é que está a sua vida? Não à luz de uma religião, de uma doutrina humana, pois religiões, doutrinas humanas, todo o esforço que eu e você podemos fazer para sermos salvos não nos salva. A palavra de Deus nos fala que não é por obras que nós somos salvos, é pela fé. Fé não é dizer que eu acredito em Deus, mas viver a vida em pecado, viver a vida do meu jeito. Se tem alguém que acredita em Deus, é Satanás, pois foi um anjo de luz, viveu no céu, sabe o destino que está selado para ele no inferno. Satanás acredita bastante em Deus, mais do que eu e você, mas vive uma vida de completa rebelião a tudo que é de Deus. Então ter fé em Deus não é acreditar que Deus existe. Ter fé em Deus é sim acreditar na existência desse Criador, acreditar que nós estávamos separados desse Deus, mas por Jesus nós podemos ser reconciliados com Ele. E ter a fé de que se eu obedecer a Ele, eu serei salvo. Ter a fé de que se eu viver uma vida em retidão com a palavra de Deus, eu serei salvo. Ter fé que o Espírito Santo pode transformar a minha vida. Então, primeiro, você nasceu em pecado. Você é pecador. Segundo, Jesus veio na terra para morrer por você, para te salvar do pecado, para transformar a sua vida. E terceiro, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que você passa a viver uma vida de intimidade com Deus, que você passa a ser filho de Deus, é que você é salvo. E esta esperança está para todos nós. Pois no versículo 16 de 1 Timóteo 1, o apóstolo Paulo fala que essa salvação se estendeu até ele, foi concedida a ele em misericórdia, para que todos vissem que Paulo, alguém que perseguiu a igreja, alguém que matou cristãos, que perseguiu cristãos, uma pessoa totalmente cruel, que se rebelou contra Deus boa parte da vida dele, ele foi salvo, ele foi alcançado por essa graça. Então não importa o que você fez, se há um verdadeiro arrependimento em sua vida, Jesus pode transformar. Não importa qual é a situação que te prende, que te paralisa, Jesus pode transformar. No verso 17 de 1 Timóteo 1, Paulo fala: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Então a honra e a glória é desse Deus, porque só Ele pode nos salvar. Não importa o que você faça, não importa o que você procure com as suas forças, a sua natureza dá para a morte, dá para o pecado. E o pecado nos leva a uma morte eterna, a uma condenação junto com Satanás no inferno. Então, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que Deus pode transformar a sua vida. Eu sei que Deus pode arrancar a tristeza que aprisiona o seu coração. Eu sei que Deus pode tirar todas as dúvidas, todas as incertezas que estão dentro de você sobre quem é você, sobre qual é o seu propósito, sobre qual é a sua identidade. Deus quer arrancar de você toda crise de identidade. Ele quer arrancar de você toda depressão, toda ansiedade, toda mágoa, toda falta de perdão que tem prendido o seu coração. Não morra agarrado com seus pecados, pois eles vão te levar para o inferno, para uma condenação eterna. Abra o seu coração e aceite, abrace, receba a salvação que Jesus tem para você. Ser livre não é ter liberdade para fazer o que quiser e pecar. Ser livre é ter a possibilidade de dizer não ao pecado, para viver a leveza, a paz de espírito, a paz que excede todo o entendimento que há numa vida sem pecado, que há em uma vida na presença de Deus. O Senhor quer fazer uma transformação na sua vida.
mas depende de você abraçar e aceitar essa salvação. Se você deseja ajuda, se você deseja acompanhamento para saber como prosseguir com a decisão que você tomou de entregar a sua vida a Jesus, pode entrar em contato nos comentários. Nós vamos estar ajudando você. Eu declaro em nome de Jesus que Deus abençoe a sua vida, que você possa encontrar a paz e a reconciliação com o nosso Criador, nosso único Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima.